noite a todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente vai fazer um trabalho totalmente diferente hoje. Ele já começa com uma música aqui para expandir a mente da gente, para sair do vício, né, do dia a dia. A gente já está acostumado com aquelas músicas mais comuns, mais convencionais. E hoje a gente vai fazer um trabalho diferente, que é mostrar como que o rock teve ligado dos anos 60 até agora as transformações sociopolíticas que aconteceram no mundo, né? Porque a música, a arte, ela costuma acompanhar os acontecimentos, ela costuma acompanhar os movimentos da sociedade, tudo que ocorre com as pessoas, com o mundo, e isso tudo interfere na nossa vida, quer queira ou não, porque nós estamos vivendo nesse mundo, habitando esse planeta aqui, bom ou mal, mais ou menos, é um conceito amplo para a gente discutir. A gente pode fazer outra palestra, a qualidade do mundo e da vida, mas é outra história. Bom, a gente vai fazer o seguinte: primeiro, como começou o rock? O rock começou nos anos 50 com Bill Haley e seus Cometas. Nem o Anto Jó era nascido ainda não, né? Faltavam uns 40 anos para ele nascer. Bom, e tinha Chuck Berry, tinha Little Richard, que eram roqueiros assim, autênticos, era aquela batida rock and roll tradicional. E os cinemas que passavam, os filmes que daquela época, que era Juventude Transviada, tinha o James Dean, que era um grande ator, que morreu num acidente de carro com 25 anos por aí. Quando passavam os filmes da Juventude Transviada, todo mundo destruía o cinema, porque o rock sempre estava associado, naquela época, aos transviados. Transviados eram os rebeldes, os diferentes, aquelas pessoas cabeludas, meio anticonvencionais, fora dos padrões. Isso veio para Elvis, né, final dos anos 50, teve a explosão do Elvis Presley, né, que era um baita cantor, um cara que ele cantava não só o rock, mas ele também cantava algumas baladas e tal. E aí, nós chegamos assim nos anos 60, que é onde a gente vai abordar, porque o período é muito grande, né? Tentar abordar 40 anos em uma hora de palestra é meio complicado. 40 que a gente vai parar assim nos anos 90, né? Então 50 até final dos anos 90. E aí, indo para o que nós vamos tocar, teve a explosão dos Beatles. Em 62, os Beatles entraram com Love Me Do, que é uma música fácil, que vai entrar agora. E essa música ela explodiu no mundo inteiro. Os Beatles eram 4 talentos geniais, liderados pelo Paul, pelo John. O George e o Ringo também eram excelentes, mas os dois eram os compositores, né? Eram os cabeças. E o Paul tá fazendo show aí, acho que é amanhã ou depois, né? Hoje, exatamente. Então, homenagem aos Beatles, homenagem ao Paul. Nós já vamos entrar aqui com Love Me Do, que é uma música fácil, como eu já disse, impactante, né? E ela refletiu também o início dos anos 60. Havia, como os historiadores, não vou entrar muito na questão de história, porque existem aqui os professores de história que sabem e mergulham mais nesse tema do que eu, né? São mais habilitados para isso. Mas eu só vou dizer o seguinte: nos anos 60 havia o comunismo e havia o capitalismo, a divisão entre o mundo ocidental e oriental. O ocidental eram os Estados Unidos, né? E todo esse bloco aqui da esquerda. O bloco da direita eram os países comunistas, Rússia e leste europeu, aqueles países ali do bloco da cortina de ferro, que era chamado. Então havia uma guerra fria, havia uma tensão muito grande. E o Love Me Do é a segunda. Não, é a segunda. Love Me Do explodiu nesse momento. Ela não quer explodir, não sei o que está acontecendo, que o Love Me Do incubou, acho que é por causa do Paul McCartney que está tocando lá, né? Mas ela vai desincubar já, vai desenrolar aqui a parada. Enfim, vamos ver se ela vai agora. Todo mundo deve conhecer, porque é uma música fácil, não tem. Uma música bem básica, né? E eu quero mostrar com o Love Me Do o seguinte: como as músicas na época eram simples, eram curtas, elas duravam 3 minutos, não passava de 3 minutos e pouco, né? E era uma fórmula assim. Você tinha que ter o início, você tinha um refrão impactante, tinha que ser um refrão impactante, e voltava para o início normal, né? E os Beatles, quer dizer, a partir de 67, eles modificaram tudo isso, né? Porque houve assim, o movimento, enquanto está consertando aí, a gente acaba falando que eu ia falar depois, mas fala agora, tudo bem. Chamado psicodelismo. Na verdade, a revolução do rock, como eu disse, o rock ele tinha acordes básicos, não passavam de 3 acordes, 4 acordes, né? Quando chegou 67, entrou o psicodelismo, que um dos ícones do psicodelismo era o The Doors, né? O Jim Morrison,
é um artista que morreu novo, tem até aquela maldição dos 27 anos. A maldição dos 27 anos, que tem vários artistas que morreram com essa idade. Ele foi um, né? Como teve aquela Amy Winehouse, teve a Janis Joplin, o Jimi Hendrix, aquele cantor do Nirvana, o Kurt Cobain, e mais vários aí que não dá para citar todo mundo, que é muita gente. Então o que acontece? O psicodelismo era um movimento que surgiu quando os Estados Unidos estavam mandando os jovens para a guerra do Vietnã, ou seja, estava morrendo jovem à beça, todo mundo novo, né, 19, 20, 18, 21, e isso revoltou muito as pessoas, porque é triste, né, a mãe tem que botar o filho para o avião e nunca mais ver, sabe que chega lá vai morrer, vai ter um canhão que vai detonar todo mundo. E bom, e aí o que acontece? Tudo isso a gente sabe que tem interesses maiores, né? O rock é contra isso, os interesses capitalistas, porque o mundo sempre foi muito assim, as elites no poder e a classe média e os trabalhadores na classe mais inferior bancando essas elites. Isso foi sempre assim, continua sendo, e o rock era simplesmente uma grande contestação a isso tudo, e o psicodelismo e o movimento hippie era isso, era uma contestação a essa questão básica, né, de que não precisava haver a guerra, não precisava haver tantas mortes assim como aconteceu. E aí, muitos jovens piraram, porque também usavam drogas, etc e tal, viraram os hippies, que muita gente veio pela rua, lá na Bahia tem muitos, algumas novelas exploram isso, né, cabeludão, né, e usava aquelas batas, etc e tal, e o psicodelismo. Eu vou falar dos Estados Unidos, da Inglaterra, vou tocar uma música de lá e vou tocar também aqui do Brasil, porque a gente não pode fazer só a coisa do estrangeiro, a gente também tem que colocar o Brasil, né, porque tanto lá quanto aqui tiveram os pares, vamos dizer assim. Enquanto tiveram os Beatles lá na Inglaterra, né, aqui nós tivemos os Mutantes. Os Mutantes eram um grupo que era a Rita Lee todo mundo conhece. Bom, os Beatles não querem entrar hoje, então deixa eles pra lá, que eles estão... Bota a terceira, então, que a gente já está entrando na questão aí que o Caetano Veloso fez essa música, Alegria, Alegria, e era na mesma época do Flower Power, na mesma época dos hippies, né? Nós vamos ouvir um pouquinho, daqui a pouco eu vou abaixar e vou explicar mais dessa música, da ditadura militar, do golpe, né? E a gente entra nos Mutantes e Dedó. Olha só, gente, desculpa, tá tendo um problema técnico aqui, meio espiritual, sei lá o que é isso, obsessor, tem um obsessor aqui em cima desse computador. A gente vai botar aqui nesse data show que ele tocou no início, né? Tocou direitinho. Passa pra cá. Passa pro do Marcos lá, ó. Isso acontece, né? Quem tá vivo passa por problemas. João falou que quem sentir calor aí, não pode reclamar não, que ele vai cobrar uma sauna. R$5 quem reclamar que tá emagrecendo, né? De graça.